Olá, meu povo! Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos voltando aqui ao nosso grande Eu Vou Passar, né? A gente vai voltando aqui gravando um curso aqui para o Eu Vou Passar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, o PH. A gente vai ver aqui nesse nosso curso preparatório na área de raciocínio lógico matemático, raciocínio lógico e matemática, com foco para a FCC, a Fundação Carlos Chagas, a antiga Fundação Copiar e Colar, e agora a Fundação Cuidado Comigo. É assim. A gente está voltando aqui para um curso em exercícios. Logicamente, a gente vai estar também repassando, dando também um embasamento teórico para essa banca, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar com o conteúdo programático, digamos, padrão da Fundação Carlos Chagas, da FCC, para os concursos que envolvem raciocínio lógico, tá? Você já pode pegar o PDFzinho aí da nossa aula incluindo já esse primeiro módulo, esse módulo completo. Daqui a pouco a gente vai comentar direitinho, tá certo? E aí a gente fica muito feliz de estar voltando aqui, gravando mais um curso aqui para o Eu Vou Passar, certo? Dessa parte de raciocínio lógico, tchutchuquinha da melhor qualidade. A gente vai, espero que realmente vocês gostem bastante do curso. Ele está sendo preparado com muito carinho, tá certo? Para que a preparação de vocês seja a melhor possível para qualquer concurso que envolva a FCC. Olha só, o nosso curso ele deve ter aí em torno aproximadamente de 15 horas. Devemos ter aí em torno de 30 aulas, né, cada aula com 30 minutos, onde a gente passa a limpo o conteúdo programático mais comum, né, que mais aparece na parte da FCC. PH, tem outros conteúdos. Basicamente, se a gente trabalhar com a parte de tribunais, com a parte tirando de banco, acho que a FCC ela já trabalhou, por exemplo, com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil trabalha com um conteúdo um pouquinho diferente. A prova, acho que da Cefaz São Paulo, trouxe raciocínio crítico dentro da FCC. Aí são, digamos, aí são as exceções que a banca trabalha. Nós vamos trabalhar com o que ela gosta de trabalhar normalmente, provas de tribunal, provas que do metrô de São Paulo, eu acho que foi ela também, TRF, TRT, enfim, as provas mais comuns, digamos aí que, sei lá, 95% das provas trazem esse conteúdo programático que a gente vai trabalhar durante os nossos 30 encontros, durante as nossas 15 horas desse curso. Olha só, você já deve ter pegado, deu um pause aí na aula enquanto eu estava falando. Não, deu pause e eu paro de falar, né? Eu tenho que dar pausa e tenho que parar de falar, não posso continuar falando. Mas você já foi lá e já pegou o teu conteúdo, já pegou o teu PDFzinho com a apostila no formato Word, e depois esses slides que a gente vai riscar aqui também vão ficar à disposição de vocês para consulta, enfim, para vocês terem isso daí. Tem também um PDFzinho no formato Word, com você tem todas as questões que a gente vai comentar aqui na nossa aula. Beleza? Vamos embora, meu amigo Manuel, vamos para a batalha. Olha só, são exatamente aqui 18 horas e 10 minutos. Nós vamos aqui até pelo menos meia-noite e 15, por aí. O Manuel chega a rir aqui. Vamos não, vamos começar os nossos trabalhos e aí a gente vê aí para frente. Tranquilo? Olha só, pega aí no teu PDFzinho, teus alfarrábios. Eu coloquei à disposição de vocês aí o nosso conteúdo programático que nós falamos de padrão, que envolve a parte de matemática e raciocínio lógico matemático. Às vezes a FCC ela cita isso, né? Matemática e raciocínio lógico matemático. Em outras situações ela bota tudo no mesmo bolo, o raciocínio lógico matemático, trazendo tanto a parte de matemática quanto a parte de raciocínio propriamente dito. Olha só, pode me tirar da tela, Manuel. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter. Na parte de matemática, passei errado. Deixa eu voltar aqui.
Na parte de matemática, o negócio é até bem mais tranquilo. Por quê? Porque existem, os assuntos abordados são muito mais claros de serem trabalhados. Por exemplo, operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores de números naturais. Isso aqui é o MMC, isso aqui é o MDC. Problemas, relações entre grandezas, se uma grandeza é diretamente proporcional, inversamente proporcional, razões e proporções. Está aqui, divisão em partes proporcionais, regra de 3 simples e composta, porcentagem e problemas, sistemas usuais de medidas, equações do primeiro e do segundo grau, sistema de equações. Muito difícil parecer questão de segundo grau, tá? Mas fica também aqui no conteúdo. Ou seja, é um conteúdo muito mais, digamos, claro para a gente. Você tem como pegar um livro qualquer, uma apostila que envolva o assunto de matemática e abrir, porcentagem. E lá você estudar, está muito bem claro no nosso conteúdo programático. Porém, quando a gente fala da parte de raciocínio lógico de matemático, o negócio, a cobra pia um pouquinho, tá? Pode me tirar da tela, Manuel? Diz assim, raciocínio lógico matemático, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Você deve estar pensando assim, me deixa pequenininho, Manuel, por favor. O PH falou 300 quilos, eu não entendi 300 gramas. Pois é isso que a FCC faz. Esse conteúdo programático, ele é padrão dela, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a ideia é esse padrão que ele vai trabalhar, um pouquinho mais não. Ele trabalha com isso, ou então ele restringe, ele tira algumas coisas. Mas, basicamente, esse é o conteúdo envolvendo raciocínio lógico matemático. Sim, PH, tudo bem, mas que gacha é isso que esse cara falou? Meu povo, juntando esses dois conteúdos programáticos, nós deveremos tratar de 3 assuntos, 3 módulos serão separados nesse nosso curso. O primeiro, o módulo 1, de questões lógicas. Bom, não pode ser questão de direito, graças a Deus, bate na madeira. Graças a Deus que não é questão de direito, é questão de lógica. Meu povo, a ideia é que aquele conteúdo programático envolve, dentre outros assuntos, muitos assuntos em que nós precisamos apenas de deduções lógicas para resolver, o que o PH chama de questões lógicas. Como, por exemplo, sequências lógicas, ele até cita ali, né? Raciocínio sequencial. Ele fala, por exemplo, de associação lógica. Nós vamos ver o que é isso, o que é uma associação lógica. Nós vamos ver questões de verdades e mentiras também. Para quem está vendo a primeira vez, vocês vão ver, aprender como resolver questões de verdades e mentiras. Questões de calendário. Quando ele fala de orientação espacial e temporal, o tempo pode envolver questões com calendários, questões com figuras, questões com palitos, questões em que a gente precisa apenas raciocinar
para responder a nossa questão. Lógico, através dessas questões o PH vai dar algumas dicas de resolução, mas nenhum bicho de 7 cabeças. O principal que a gente precisa é colocar o olho de Tandera na nossa questão, iluminar toda a nossa questão, botar o tique e o teco para brigar, tá certo? Fazer deduções lógicas, pensar, raciocinar. É isso que eu vou pedir, e esse é o nosso primeiro módulo que a gente irá trabalhar, questões lógicas, que a gente pense. Nesse primeiro momento, é só isso que eu peço a vocês, que vocês parem para pensar, parem para raciocinar. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a gente vai sair do nosso estágio de inércia do direito, graças a Deus, nada contra o direito, tenho grandes amigos professores de direito, mas que é uma matéria chatinha, tá certo? Então, por favor, aos estudantes de direito, por favor, não briguem comigo, por favor, tá certo? Mas a ideia é que a gente pense é só isso, que a gente pare para raciocinar, a gente pare para pensar, para resolver as nossas questões. Num segundo momento, nós vamos falar dos fundamentos da matemática. Aí tudo que é aquilo que a gente viu lá, falando de porcentagem, falando de razão e proporção, falando de equações, falando de grandezas. Pode aparecer, mesmo ele não citando expressamente lá, questão com frações, até mesmo questão com conjuntos, pode aparecer nessa parte dos fundamentos da matemática. Aqui, mais do que nunca, a gente vai dar aquele embasamento teórico na hora da resolução das questões, tá certo? Na hora da resolução das questões a gente vai falar, mas a matemática vai girar muito forte, logicamente, nesse módulo. E o terceiro módulo, que está dentro daquele conceito do raciocínio lógico que a gente viu agora no slide passado, envolve os meus conceitos de lógica. Envolve a parte de proposições, negação e equivalência de proposições, estruturas lógicas, são todas questões que envolvem esses conceitos de lógica e que estão implicitamente sendo colocadas naquele conteúdo programático. Se a gente pudesse definir mais ou menos aqui em termos percentuais, nós estamos falando de uma briga aí, às vezes um pouquinho maior da parte de fundamentos da matemática, ou às vezes até empatado com a parte de questões lógicas, sei lá, 40% para cada um, sendo em torno de 20% a parte de questões lógicas, ou sei lá, 45% da parte de fundamentos da matemática, 40%, um pouquinho a mais, da parte das questões lógicas, e esse restante, esse resíduo da parte de conceitos de lógica, tá certo? Então, esses serão os 3 módulos que a gente irá trabalhar no nosso curso, tá certo? Resolvendo diversas questões, mostrando atalhos para a gente resolver determinadas questões e, mais do que tudo, nós precisamos raciocinar. Beleza? Podemos começar os nossos trabalhos? Vamos lá. A primeira parte, olha só, eu até deixei já aqui, tem também no material de vocês, 3 questõezinhas para a gente sentir um pouco o que é que vem por aí. Cada um dos exemplos se refere a um dos módulos que a gente colocou. O primeiro exemplo, estou pequenininho, toma não, estou pequenininho aqui, pronto. O primeiro exemplo traz uma situação em que eu preciso apenas raciocinar. Isso é uma questão lógica. Vamos lá. Pode me tirar da tela, Manuel? Daniel foi promovido e resolveu comprar roupas novas para trabalhar. Na loja, gostou e separou os seguintes itens: terno cinza,
terno preto, camisa branca, gravata vermelha, gravata listrada, par de meias pretas, par de meias cinzas, prendedor de gravata. Para não comprar por impulso, resolveu estabelecer algumas condições. Precisa de camisa branca, portanto vai levá-la. Tem que levar um terno, mas não pode levar os dois. Se optar pelo terno preto, só então levará a camisa listrada, a gravata listrada. Levará pelo menos um par de meias. Não deverá levar o prendedor de gravatas, a menos que leve a gravata vermelha. Ok? Respeitando essas condições, as quantidades mínima e máxima de itens que poderá levar são respectivamente. Meu povo, nada mais, pequenininho, Manuel, por favor, nada mais do que uma questão lógica. Cucuruto, vem comigo, ó. Quantidade mínima e quantidade máxima. Vamos ver qual é a quantidade mínima, a partir das condições que ele nos colocou, que a gente vai poder levar. E, logicamente, a quantidade máxima. Vamos acompanhar, vamos ler novamente, pega os teus alfarrábios aí, a tua apostilazinha com as questões e vamos ler. Precisa da camisa branca, portanto vai levá-la. Então, já tem um objeto aqui, né? É a camisa branca. Tem que levar. Tem que levar um terno, mas não pode levar os dois. Como é a quantidade mínima, eu vou pensar logo no item de baixo. Se optar pelo terno preto, então, só então levará a gravata listrada. Bom, se eu quero a quantidade mínima, o que é que vai acontecer? Eu levo o terno preto, eu vou ter que levar a gravata também, eu estou aumentando. Então, é muito melhor para ele levar o terno cinza, que não me dá condições nem nada. O terno cinza. Eu não preciso levar um terno? Vou levar aquilo que me agregue menos coisas, no caso, o terno cinza. Se eu levasse o preto, eu teria que levar o preto e assim teria que levar a gravata listrada. Beleza? Levará pelo menos um par de meias. Então, pelo menos só um eu vou levar. Um par de meia. Não deverá levar o prendedor de gravata, a menos que leve a gravata vermelha. Algo me impõe levar a gravata vermelha? Não. Então, eu não levo nem a gravata vermelha, nem o prendedor de gravata. Total, 3. O mínimo, pelas condições que ele me colocou, são 3. Vamos pensar agora no máximo, tá? Precisa de gravata branca, portanto, terá que levá-la. A camisa branca. De todo modo, eu vou ter que levar. Tem que levar um terno, mas não pode levar os dois. Então, nesse caso, se a quantidade mínima for o cinza, a máxima será quem? O terno preto. Porque se eu levar o terno preto, logo abaixo ele me diz, se ele optar pelo terno preto, eu optei, e aí a quantidade máxima que eu vou levar, ele vai levar também a gravata listrada. Beleza demais. Levará pelo menos um par de meia. Posso levar mais? Posso, porque ele quer a quantidade máxima. Eu tenho quantas? Eu tenho um par de meias cinzas e um par de meia preta. Vou levar 2 pares de meia, os 2 pares de meias. Não deverá levar o prendedor de gravata, a menos que leve a gravata vermelha. Meu povo, eu estou torrando, eu quero é o máximo possível. Eu vou levar a gravata vermelha também. Gravata vermelha, e se eu levar a gravata vermelha, eu vou levar também o prendedor. 2, 4, 5, 6, 7 é o máximo, de 3 a 7 é o meu mínimo e máximo, respectivamente. Gabarito da nossa questão, letra E.
Pode me colocar na telazinha, por favor, Manuel? Olha só, viram a ideia aí? Raciocínio, só isso. Deduções lógicas que a gente precisa fazer. Esse, basicamente, é o nosso tema do primeiro módulo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá certo? Então, essa é a ideia que a gente precisa ter quando for trabalhar com questões lógicas, deduções lógicas dos mais variados tipos, sabores e cores. Perfeito? Vamos para a nossa questão de número 2. Aqui já um exemplo da parte de fundamentos da matemática. Questão de 2016 diz o seguinte: em um curso de informática, 2/3 dos alunos matriculados são mulheres. Em certo dia de aula, 2/5 das mulheres matriculadas no curso estavam presentes. E todos os homens matriculados estavam presentes, o que totalizou 27 alunos, homens e mulheres, presentes na aula. Nessas condições, o total de alunos homens matriculados nesse curso é igual a uma questãozinha de fração, de cálculo, né, de operação matemática envolvendo frações. Ele pode muito bem colocar sem problema a parte de frações. Então, veja, eu tenho aqui o meu curso de informática. Ele me diz que nesse curso eu vou ter de mulheres 2/3. Logo, eu concluo que o de homens será 1/3, não é não? Se eu penso que está aqui o meu curso, dividido em 3 partes, como é o meu numerador, eu digo que eu tenho 2 de 3 pedaços de mulher, eu tenho 1 pedaço de homem, 1/3. Beleza demais. O que é que ele me diz mais? Que em certo dia de aula, 2/5 das mulheres estavam presentes, ou seja, desses 2/3, presentes à aula eram 2/5. E que todos os homens, ou seja, dos homens estavam todos. Os homens estavam presentes. Onde esse somatório me dará 27. Olha qual é a ideia. Se eu disser que o total de alunos, né, de alunos matriculados no curso de informática é igual a X, eu posso traduzir a nossa informação numa fórmula matemática, onde eu digo que das mulheres eu tenho 2/3 do total de pessoas X. Porém, estavam presentes 2/5. 2/5 de quem? 2/5 das mulheres. É 2/5 de 2/3 de X. A ideia desse de para a gente refere-se a uma multiplicação, a um produto. É 2/5 de todas as mulheres. E quem são as mulheres? É 2/3 de todos os alunos matriculados. Não acabou. Eu digo que todos os homens estão presentes. Quantos homens eu tenho? Eu tenho 1/3. 1/3 de quem? 1/3 de X. Isso tudo vai ser igual a 27. Pronto, armei a minha equação matemática, né? A minha expressão matemática, tá certo? E aí, parando aqui só para levar um tete a tete entre a gente aqui, isso é que é extremamente importante nas questões de matemática. O cálculo matemático ele se torna simples se a gente comparar a interpretação lógica do nosso texto para a montagem desse cálculo, tá certo? A interpretação, a dedução lógica, o entendimento que nós teremos da questão para chegar a esse cálculo matemático é
inúmeras vezes mais importante e mais avançado do que o próprio cálculo. O cálculo, a gente vai treinando e vai fazendo. A interpretação lógica, não. A gente tem que estar muito atento, fazendo as deduções lógicas corretas, interpretando o nosso texto para chegar a uma correta montagem da nossa expressão matemática. Vamos continuar? Olha só, a minha fração, quando eu tenho produtos, eu multiplico numeradores e denominadores, vai me dar 4x sobre denominador 15, mais x sobre 3 é igual a 27. Denominadores diferentes, eu preciso tirar o MMC. O MMC de 15 e 3 será 15, tá? Um pouco mais para frente a gente vai falar sobre isso. 15 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 4x é 4x. Mais 15 dividido por 3 vai me dar 5. 5 vezes x, 5x. Igual 15 dividido por 1, que não tem nada aqui, né, no numerador, é igual a 1. É 15 vezes 27. Deixa eu fazer aqui, porque 15 vezes 27. Tá bem lentinho o meu bichinho aqui, né? Mas vamos lá. 15 vezes 27 vai me dar 405. Toda vida que eu tiver o denominador, né, tirar o MMC para ambos os lados da minha igualdade, ao final eu posso eliminar o meu denominador, tá? Então, toda vida que eu fiz o MMC, enfim, eu coloquei ambos os lados da minha igualdade no mesmo denominador, ao final eu posso eliminá-lo. Daí eu tenho que 9x, né? 4x mais 5x é 9x igual a 405. X é igual a 405 dividido por 9 vai dar 45. Ou seja, eu tenho ao todo 45 alunos do meu curso de informática. O que é que ele me pede? Ele me pede o total de alunos homens. O total de alunos homens é quem? É 1/3 do total de alunos X. Como o X é igual a 45, 1/3 de 45 é 45 sobre 3, que é igual a 15. Gabarito letra E. Perfeito? Tranquilidade. Nosso terceiro exemplo para a gente vai trabalhar com os conceitos de lógica, falar um pouquinho aqui para vocês. Considere a afirmação condicional. Se Alberto é médico ou Alberto é dentista, então Rosa é engenheira. Olha só, deixa eu dar só um pequeno alerta aqui para vocês com relação a essa parte. A FCC, ela trabalha um pouquinho mais, digamos, eu não digo nem avançado, mas a parte um pouco mais básica, envolvendo proposições, tabela, verdade, não é tão cobrado hoje, ultimamente, pela FCC, como era antigamente, tá? Ele apresenta muito mais equivalência, negação de proposições e outros assuntos. Recomendo a vocês, para aqueles que estão iniciando o curso ou o estudo do raciocínio lógico agora, que vocês vão no meu curso completo aqui mesmo, eu vou passar o meu curso completo de raciocínio lógico e vejam o módulo 2, os conceitos iniciais de lógica, onde a gente vê essa parte inicial, tabela verdade, proposições, conectivos. Isso vai ser muito importante para que a gente chegue aqui nesse nosso conteúdo e já esteja pronto, tá? Eu vou avançar um pouquinho nesse assunto, imaginando que você já viu esse assunto.
vamos logicamente dar pinceladas, mas se você ainda não viu ou ainda sente dificuldades, sem estresse, vai antes no meu curso completo de raciocínio lógico, na parte dos conceitos iniciais de lógica, módulo 2, e aí você dá uma olhada lá, tá certo? É muito mais importante do que a gente cair logo de paraquedas se você não tem ainda uma familiaridade com o assunto. Perfeito? Chegou ao final aqui dos nossos 30 minutinhos, nossa primeira aula já foi. Daqui a pouco eu volto comentando esse nosso terceiro exemplo e já começando o módulo 1 do nosso curso de raciocínio lógico para a FCC. Fica aqui um beijo no papai e na mamãe e até daqui a pouco.